Vamos pensar. Queria agradecer as palavras do Dr. Willen. Já ouvi, sempre aprendo e tenho aprendido sobre o setor com a experiência do Dr. Willen. E fiz minhas anotações aqui, viu? Tenho as anotações feitas aqui para aprimorar. Eu peço para os meus universitários aí, Barreiros e o Galote Pai. E também queria agradecer ao Francisco essa visão do ponto de vista concorrencial. Eu acho, como eu tentei mencionar na minha fala inicial, acho que a atuação concorrencial no setor tende a ser um dos focos, né? Eu até acho que o Francisco chegou a comentar algumas palavras sobre o controle de condutas, e eu imagino que talvez o controle de condutas aumente no setor portuário. Eu acho que conforme tiver conflitos aqui de restrição de mercado, abuso de poder de mercado, enfim, acho que conforme tiver de fato uma competição mais aberta, os litígios vão servir, as representações vão surgir lá. Então, imagino como essa que foi feita tem uma tendência, talvez uma avaliação pessoal, mas eu acho que seria uma das tendências aqui. Então, eu tenho uma limitação de prazo, vou passar a palavra ao Dr. Benjamin para moderar aqui os debates. Queria só deixar uma perguntinha aqui no ar para o Francisco, e tomei os pontos do Dr. Willen aqui, até depois em uma oportunidade queria conversar com o senhor a respeito de cada um desses pontos aqui. Mas deixar uma pergunta no ar, porque eu não posso deixar os amigos virem aqui sem deixar uma pergunta, né? Tem que pagar o pedágio. Queria ouvir o Francisco sobre um dispositivo que, na verdade, se aplicará agora para todos os setores que são licitados e, portanto, nos setores e concessões e todos os setores de infraestrutura, salvo engano, o artigo 90 da Lei de Concorrência, que a interpretação que alguns dão é de que existe uma imunidade antitruste. Basicamente, o que é isso? Se consórcios que se formam para disputar uma licitação, no caso do setor portuário, para disputar um arrendamento, segundo o texto, da forma como está redigido na lei, não precisaria apresentar esse consórcio para o CAD fazer o controle de estruturas que o Francisco comentou aqui. Ou seja, uma análise, sob o ponto de vista concorrencial, se existe uma formação de uma estrutura de mercado, de um agente que pode causar algum efeito maléfico no mercado. Ou seja, teria uma imunidade antitruste para consórcios que se juntam para a licitação. Eu não sei se o Francisco tem uma visão inicial sobre isso, é uma pergunta que eu tenho, porque vai repercutir no setor portuário, nos consórcios que forem feitos para disputar os arrendamentos. Essa é a pergunta que eu deixo, passo ao Dr. Benjamin na moderação. Doutor Bettiol, não é melhor responder logo? Fique à vontade. Alô, a pergunta do Luiz Felipe é extremamente válida. Primeiro porque, teoricamente, foi uma questão que se colocou já quando da edição da lei dos 529, e, mais recentemente, a gente tem realmente tido algumas questões práticas. Tentar responder de forma bastante afirmativa. O que não está coberto por essa imunidade antitruste? A gente tem essa resposta... acho que mais ou menos um mês o CAD teve uma definição no setor petrolífero. O artigo 90, parágrafo único, fala que não tem que ver exatamente qual que é a dicção legal, mas que não precisam ser submetidos ou não configuram atos de concentração, contratos voltados à participação de licitação realizada pelo setor público. O CAD não tem não editou nenhuma resolução, não editou nenhuma norma, e também não tem uma decisão dizendo exatamente o que significa isso, o que não precisa ser submetido. Recentemente, o que se solidificou na jurisprudência do CAD é que determinados atos precisam ser submetidos. E aqui eu estou me referindo a atos que alteram a participação societária de consórcios que já ganharam no setor petrolífero o direito de explorar uma determinada área. Então, no caso específico, era a OGX,
que estava alienando a sua cota societária, a sua participação societária no campo, agora eu me esqueci o nome, mas eu até trabalhei diretamente no caso. E havia um entendimento da ANP, e aqui é interessante, foi uma, vamos dizer assim, uma mudança de posicionamento conjunto do CAD e da ANP, havia um entendimento da ANP de que não era necessário a autorização da autoridade concorrencial, a autorização do CAD, para a concessão da autorização regulatória. E por meio dessa aproximação do CAD com as agências, esse movimento que o presidente Vinícius vem tentando implementar, uma redução dessa, ou melhor, a intensificação dessa atuação complementar entre o CAD e as agências. O CAD e a ANP assinaram um acordo técnico, tem que ver exatamente qual é o termo, mas algum tipo de termo de cooperação, e isso levou a ANP a rever sua posição e exigir a autorização do CAD não para os consórcios disputarem a concorrência, disputarem a licitação original, mas sim a autorização do CAD para quando houver uma alteração na composição acionária do consórcio vencedor. Estou sendo claro aqui? Então, quer dizer, uma vez já realizado o processo licitatório, uma vez sagrado vencedor o consórcio que vai explorar aquele objeto da licitação, se houver algum tipo de alteração societária, essa alteração societária no setor petrolífero deve ser notificada ao CAD e precisa da autorização do CAD para que a ANP conceda a sua autorização regulatória. Essa mudança de entendimento, obviamente, gerou uma certa preocupação no setor. A gente está recebendo diferentes casos de empresas que até então entendiam, de forma legítima, que não deveriam notificar suas operações ao CAD, mas que agora, a partir dessa definição do CAD, estão notificando suas operações e estão conversando com a gente para ver qual a melhor forma de endereçar as preocupações legais existentes. Então, apesar de a gente não poder exatamente dizer o que a amplitude do que o Luiz Felipe chamou de uma espécie de imunidade antitruste, a lei ainda é nova, a gente está desenvolvendo esse conceito, certamente alguns tipos de contrato não estão cobertos por essa imunidade. E um desses contratos, certamente, são os contratos que alteram participações societárias no bloco, no consórcio vencedor da licitação. Então, uma vez realizada a licitação, uma vez sagrado o vencedor, o consórcio que vai explorar esse objeto, alterações societárias no âmbito desse consórcio, elas devem ser notificadas ao CAD. Esse foi objeto de decisão, foi esse o sentido da decisão do CAD há aproximadamente um mês no setor petrolífero. Então, imagino que isso também vai acontecer no setor portuário, assim como outros setores que exigem algum tipo de coordenação dos agentes de mercado, dado o tamanho dos investimentos, a vultuosidade dos recursos financeiros exigidos para o desenvolvimento da atividade econômica. Então, apesar de eu não poder definir com tanta precisão, Luiz Felipe, o tamanho, o âmbito dessa imunidade, certamente um tipo de concentração, um tipo de operação, a gente pode, desde o mês passado, a gente pode afastar do âmbito dessa imunidade, dessa possível imunidade antitruste. Alô? Bom, primeiramente, parabenizar os palestrantes, inclusive o Dr. Luiz Felipe, que fez a palestra no painel da manhã, muito boa. Agradecer o honroso convite feito pelo IDA, através do Dr. Bettiol, com essa iniciativa reincidente e, felizmente, do setor portuário, que até pouco tempo não tinha espaço, não tinha voz, agora está sendo ouvido. E gostaria de fazer uma pergunta, vou fazer primeiro ao Dr. Mantelli, para fazer o intercâmbio, e extensivo ao Dr. Luiz Felipe, porque pela manhã também tocou nesse assunto de contratos e o que o Brasil cumpre seus contratos e tudo mais. O Dr. Mantelli tocou num ponto que tem gerado bastante polêmica, que é a portaria 110 da CEP, que determina que os terminais de uso privativo situados dentro da área dos portos organizados não podem ser ampliados. É sabido que a área do porto organizado não é uma área de propriedade, é uma área de jurisdição, de interesse da autoridade portuária, da administração dos portos agora, segundo o Dr. Bucim, é a zeladoria. E
os TUPs são criados através de contratos, os contratos de adesão, como foram colocados, que possuem cláusula essencial, que constava desde o artigo 4º, parágrafo 4º da Lei dos Portos, a 8.630 de 93, que era a cláusula de ampliação. A nova Lei dos Portos, a 12.815 de 2013, também prevê em seu artigo 5º, como cláusula essencial, o direito de ampliação. E prevê no artigo 8º a obrigação de investimentos para ampliação e expansão dos serviços. Essa restrição de não ampliação dos TUPs já existentes situados dentro da área dos portos organizados, estão lá não por uma linha de desejo, de proximidade. O Brasil, apesar de ter uma costa muito extensa, mais de 8.000 quilômetros, já foi apresentado aqui também no painel da manhã, tem poucas áreas com vocação para atividade portuária, que exige águas profundas e tranquilas, e proximidade também de quem compra e quem vende mercadoria, para ter o comércio. Isso gera uma restrição muito severa, porque é condenar ao fechamento. Porque se eu não posso ampliar e os navios estão crescendo, eu não vou conseguir atracação de navios. Isso é uma coisa que não vai acontecer num futuro distante, já está acontecendo. Os navios cresceram, foram apresentadas aqui fotos dos novos navios, e se eu não crescer meu cais, se eu não crescer minha retroárea para ser compatível com o navio, com o volume de carga, eu estou condenado a não mais funcionar. Então, na verdade, estão extinguindo os TUPs que foram legitimamente autorizados e que socorreram o Brasil lá atrás, quando o governo federal não tinha recurso para investir nos portos públicos. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais do Dr. Mantelli sobre o assunto e também a opinião do Dr. Luiz Felipe sobre isso. Bem, é um assunto extremamente importante, mas vamos lembrar todo o discurso do governo antes da MP, durante a MP e no Congresso. Ele assumiu uma posição muito decisiva, firme, algo que sempre foi muito debatido no dia a dia, tanto na ANTAC, nos órgãos públicos, inclusive algumas faculdades. Se o serviço portuário é serviço público. Então isso por isso que deu muitas discussões do terminal privado operar carga de terceiro, e diriam, não, quando ele está operando carga de terceiro, ele está prestando serviço público. Não pode. Na lei ficou clara a definição. A posição muito clara que eu vi da Casa Civil, nas reuniões da CEP, lá, com o pessoal participando dos governos, que a diretriz é o seguinte: público é o porto, é o patrimônio. O serviço de movimentação de cargas é privado. Isso já era dentro da Lei 8630. Porque como é que o operador portuário se credencia? Num concurso público? Numa licitação pública? Não. Ele tem que se habilitar na administração do porto e recebe a autorização. Que serviço público é esse? Movimentar caixotes, como já disse o mestre meu, desde quando que movimentar caixotes é serviço público? Agora, o patrimônio, sim. Para entrar no porto, tem que ter a licitação. Para estar fora do porto, tem que ter a autorização do poder concedente. Não é essa desorganização que muita gente diz, então está tudo desorganizado. Não, ninguém se instala com o porto sem passar pelo poder concedente. É a União que autoriza, tanto dentro como fora da área do porto. E aí vem a história da poligonal. Tá? O governo quer alterar aquela poligonal, onde estabelece o que é a área do porto organizado, né? Aquele espaço onde opera e atua o porto público, ou os terminais de uso público. Se prevalecer esse conceito, me parece que a intenção do governo é fazer uma espécie de queijo suíço nas poligonais, excluindo o que for terminal privado. Olha, se ele adotar isso, tá, aí que não há razão nenhuma da portaria 110. Mas mesmo que ele não adote, que hoje nós temos terminais privados dentro da área do porto organizado, tem vários, boa parte deles são mera atividade de uma indústria que está instalada dentro do porto, a indústria. Tem muitos portos desses, no sul e outros aí, em que o governo, na época dos corredores de exportação, Barreiro se lembra, o Galote também, ele criou um estímulo às empresas se instalarem nas margens de canais marítimos. Instalar a indústria para ter essa vantagem notoriamente competitiva. Então,
Galotti, eu vejo o seguinte, independente se a poligonal vai excluir ou não, a portaria, ela conflita, ela se choca de frente, é ilegal se nós examinarmos a Lei 12.815, o artigo que tu citou, que estimula a ampliação, e não tem razão nenhuma dessa proibição. Porque se a empresa está no porto e tem uma área que é dela, ao lado, que é dela, por que ela não poderá movimentar? Cadê a livre iniciativa? Cadê o direito de propriedade assegurado na Constituição? E se está fora, então é pior ainda, a limitação de 25%. Se ele está fora, ele poderá comprar uma outra área do lado. Por que não pode aumentar o seu terminal ou a sua indústria? A gente não sabe. Mas isso foi tão geral que eu acredito, porque nós tivemos hoje na ANTAC, tive com o ministro na semana passada no Rio, e foi levantada essa questão. Eu vi tanto o diretor-geral da ANTAC como o ministro sensibilizados com isso, porque eles têm uma missão. A missão é cumprir a finalidade da lei, que é ampliar o sistema portuário, que é atrair investimentos. E essa portaria aí, totalmente ilegal, surgiu de uma hora para outra, sem uma fundamentação restritiva. Quer dizer, no momento que nós temos que precisar ampliar os portos, veio uma portaria e disse, não pode. Então, doutor Galotti, eu entendo que o próprio governo, através da CEP, vai revogar esses dois dispositivos por serem ilegais e não consultarem os interesses públicos, que é o desenvolvimento. Agradeço a resposta e peço que o doutor Luiz se manifeste também. Deixa eu ver se eu consigo fazer a função de advogado aqui, agora advogado público, em respeito ao Dr. Willen. Mas, de fato, teve, como qualquer alteração de modelo, ela tem as regras novas que as situações que são de transição ou estão na zona de penumbra, sempre acabam trazendo alguma dificuldade para a sua implementação. Na minha apresentação no começo do dia, cheguei a fazer menção de que aquele binômio que antes era carga própria e carga de terceiro, que talvez era o binômio do modelo anterior, da Lei 8630, né? Era a grande expressão da Lei 8630, agora o binômio é dentro ou fora do porto, né? Ou seja, o critério que ganhou repercussão na Lei 12.815 é se a área está dentro ou fora do porto. E o que é uma área dentro ou fora do porto? É a poligonal. A poligonal, também falamos disso no começo, até então ela era definida sem um critério objetivo e técnico, até de certo ponto ela era meio aleatória e ela não tinha um contorno que se dedicava ao funcionamento eficiente do cais, né? Ou seja, a lógica de uma poligonal é a área necessária para que os berços funcionem na sua forma tecnicamente mais eficiente. Enfim, é a área necessária para o adequado funcionamento daquela infraestrutura, daquele berço, daquele cais público. Na verdade, as poligonais, como foram definidas, hoje, né, não repercutem esse conceito. Então, na verdade, a poligonal hoje, na verdade, a poligonal tem municípios que o município inteiro é abrangido pela poligonal. Né? Ou seja, a poligonal é absolutamente aleatória. E ela precisa ser readequada. E vai ser readequada sobre um viés técnico, sob um ponto de vista de eficiência, para a melhor operação daquele porto público. Então, da área que é desnecessária, vai sair da poligonal, vai virar uma área fora do porto. E, por outro lado, aquelas áreas imprescindíveis para o ideal funcionamento daquele porto vão virar área dentro do porto ou ser confirmadas como área dentro do porto. Então, como esse binômio agora é o grande binômio da Lei 12.815, o que me parece a lei, na redação da lei, falou, não podemos atingir os contratos já celebrados e as situações consolidadas. Então, desde a medida provisória, o texto era categórico em dizer tupi instalado dentro do porto está preservado. Ou seja, em que pese ser uma das situações mais críticas do ponto de vista regulatório, porque é aquele que tem a regulação mais leve, mas ele está dentro ali do porto,
em que pese, do ponto de vista do novo modelo que foi definido, primeiro na medida provisória e agora virou lei, se a situação mais crítica, se falou, em que pese ser uma situação crítica, ela será protegida. Então, um TUP instalado dentro do porto permanece como TUP. Depois, via emenda, se estendeu isso para aqueles agentes que estavam com pedidos protocolizados, o que já foi um avanço, que todos são advogados mais do que eu, sabem que um pedido protocolizado, como é que chama? Expectativa de direito. Na verdade, via emenda, se protegeu essa expectativa de direito, dizendo também serão preservados aqueles que tiverem pedidos protocolizados até determinada data, salvo engano, dezembro de 2012. Então, também pedidos protocolizados prestigiados. E aí, sempre já me surgiram as questões. Mas e aqueles que são meramente projetados para uma expansão? Não vão poder aumentar o seu TUP dentro do porto, que então não está protocolizado, não está instalado? E esses, como ficam? Aí, de fato, o modelo, na nova regra que atinge justamente aquele agente que está na situação cinzenta, de fato, pela nova regra, falou, olha, você está dentro do porto. Então, você não está nem na situação que já estava contratualizada e instalada, não está na situação que já fez o requerimento, está num passo atrás ainda dessas duas situações jurídicas mais robustas, vamos dizer assim. Então, aí nesse sentido falou, ó, então nesse caso, na verdade, provavelmente essas áreas vizinhas, e aí vai ter toda uma discussão, porque a poligonal, ela quase repercute, o decreto que declara uma poligonal, ela quase repercute numa declaração de utilidade pública. Ela não torna o solo público, né? O fato de estar dentro da poligonal, às vezes tem áreas privadas dentro da poligonal. Na verdade, isso, se acaso venha a ser de fato uma área de interesse do porto e que será atribuído à administração do porto, vai ser objeto de declaração de utilidade pública aí, efetivamente, e desapropriação, enfim, as consequências aí ordinárias. Então, no fundo, o panorama foi esse. Tentou-se prestigiar situações já instaladas, prestigiadas, protocolizadas, prestigiadas também, mas aquele que era só potencial, essa de fato escapou, porque realmente é o ponto nevrálgico. Acho que esse é o panorama. Tem a sua polêmica. Bom, agradeço a resposta. Só fazendo um complemento, advogado não pode deixar de fazer um complemento, né? O ponto nevrálgico é que os titulares desses TUPs entendem que o direito não é o direito quando eles fizerem o requerimento de ampliação. O direito é o direito da cláusula contratual que lhes garante o direito de ampliação. E lhes garante também pela nova lei, no artigo 5º e artigo 8º, que a manutenção dessa outorga depende de investimentos em ampliação. E o ponto mais importante, que não é jurídico, é factual, se eu não ampliar, eu perco a minha outorga porque eu vou quebrar ante o meu concorrente, porque não tenho onde atracar meu navio. Porque o navio fica maior e ele não cabe no meu cais. Então, esse é o ponto que eu peço aí que seja pensado na Casa Civil. Eu entendo uma linha de corte, a necessidade de uma transição, entendo essa parte, mas aqueles que já estão têm que ser prestigiados do ponto de vista de que eles assinaram um contrato administrativo com a União e acreditaram naqueles termos. Então, não ampliar não é uma questão de querer mais mercado, é sobreviver no mercado já existente. Obrigado. E uma última pergunta aqui, só para o doutor Francisco Mendes, do CAD, que tratou muito bem da questão sobre a análise de concorrência. E a lei da ANTAC, a lei de criação da ANTAC, a lei 10.233 de 2001, seu artigo 31, prevê que a ANTAC deve comunicar ao CAD situações que possam configurar, ela não pode sequer dizer que configura ou não, infração à ordem econômica, o que permite inferir que o legislador não queria que a ANTAC tratasse desses assuntos. Obrigado. Então, remetendo ao CAD a análise dessas questões. A partir do novo marco regulatório, saíram as novas minutas de editais de licitação para os arrendamentos portuários. Essas minutas prevêem que aqueles que já possuem instalações portuárias dentro do mercado relevante
não podem participar dos futuros certames licitatórios, o que me parece uma análise prévia de concentração de mercado, alguma coisa nesse estilo, que impede a participação legítima de um interessado em locais, por exemplo, como Santos, que se eu quiser participar de uma licitação, mesmo já tendo uma instalação portuária para containers, o mercado é tão grande, tão dividido, que não haveria uma concentração, né? Lá players muito grandes, players que estão se instalando, como Embraport, BTP, que vão aumentar essa concorrência. Então, essa questão, eu queria ouvir um pouquinho se há um entendimento ou algum posicionamento já do CAD de entender que isso interfere de alguma forma na competência estabelecida pela própria lei de criação da ANTAC. Bem, acho que os dois pontos são bem interessantes e são atuais. O primeiro com relação à competência, à preservação, né, da competência do CAD para avaliação, investigação e eventual condenação de infrações. Acho que é isso o que está previsto desde o início e é isso que continua sendo implementado pelo CAD. Agora, o importante é que o CAD sempre realmente está aberto e conta com a colaboração técnica da ANTAC para a implementação do controle de condutas. Então, no caso da THC, que a gente discutiu lá mais atrás, foi uma própria nota técnica da Secretaria de Portos, da ANTAC, que informou a decisão do CAD, no sentido de que aquela THC2 ela tendia a ser abusiva, ela não era necessária, ela não tinha uma racionalidade econômica que não possivelmente prejudicar concorrentes. Então, embora a competência legal seja indiscutivelmente do CAD, a implementação prática dessa competência, por meio do controle de condutas, ou mesmo por meio do controle de estruturas, ela deve ser dada do ponto de vista do CAD, sempre de forma alinhada com a agência, sempre de forma informada pelas notas técnicas, pelos estudos, pelos pareceres, né, da agência setorial. Então, acho que esse é um ponto fundamental. A competência legal ela é indiscutivelmente do CAD, tanto para o controle de estrutura quanto para o controle de conduta, mas a tentativa de implementação prática disso, tanto no setor de portos como nos demais setores regulados, é sempre no sentido de valorizar a participação das agências reguladoras, contar com a informação técnica do órgão setorial, realmente fazer uma atuação alinhada do ponto de vista da integralidade do Estado brasileiro. Com relação ao segundo ponto, que me parece extremamente atual, porque no setor aeroportuário a gente também está tendo essa discussão sobre limitação de participantes que já estão, já são detentores de alguma concessão, a possibilidade ou não desse tipo de limitação. Essa é uma discussão na qual o CAD não tem, pelo menos formalmente, entrado de forma mais clara. Realmente, o entendimento é de que as regras de concessão, né, apesar da gente reconhecer a importância dos leilões, que os leilões sejam feitos de forma impessoal, sejam feitos de forma a estimular a competição, é possível que haja restrições de natureza regulatória. Então, se o órgão regulador ou a entidade concedente, no caso de portos, pelo que eu entendi, o modelo é que a CEP, né, isso não fica a cargo da ANTAC, mas fica a cargo da Secretaria, entender que algum tipo de restrição é importante por conta de algum outro valor regulatório que não nos cabe, enquanto agência de defesa da concorrência, julgar, enfim, essa é uma opção regulatória que foge ou escapa a atuação comum do CAD. Então, o máximo que se pode exigir da Autoridade de Defesa da Concorrência, que eu não estou falando nem só do ponto de vista do CAD, mas numa avaliação de direito comparado, o máximo que uma autoridade antitruste pode fazer no caso é algum tipo de intervenção de que a gente chama de advocacia da concorrência. Então, elaborar uma nota técnica, elaborar algum tipo de estudo, sugerindo algum tipo de adequação, ou sugerindo algum tipo de mudança, né, no procedimento licitatório. Mas, obviamente, assim como a competência de julgamento, de investigação e julgamento no controle de condutas e estruturas é indiscutivelmente do CAD, me parece que a definição do melhor modelo de leilão, a definição do melhor modelo de licitação, ela é indiscutivelmente da agência reguladora, no caso da nossa discussão hoje, da ANTAC ou da CEP.
Então, embora seja um tema extremamente atual, e acho que teoricamente bastante instigante, o CAD, pelo menos até o momento, não tem se miscuído, não tem procurado intervir de forma mais direta nessas questões. Bom, obrigado. Agradeço novamente a manifestação e passo a palavra ao presidente do IDA, Dr. Bettiol. Eu, o presidente da sessão. Bom, pessoal, não sei se tem perguntas para os painelistas aqui. Acho que tem uma ali. Vamos ver, tentar só fazer, se tiver mais alguma pergunta, reunir para os painelistas responderem por atacado, que o café se adianta. Então. Boa tarde. A minha questão é até mais dirigida ao Dr. Luiz Felipe mesmo. Nós temos atuado muito na área de importação, exportação, no despacho de mercadorias, junto aos terminais, etc. Né? Hoje a gente viu aqui que tem muitas questões ligadas a investimento, a redução de custo, aumento de capacidade, etc. Só que muitas dessas ações, pelo que a experiência nos mostra, estão sendo dificultadas na hora em que entra na jogada as autoridades intervenientes, qual seja Receita, Anvisa, MAPA. Está havendo uma dificuldade muito grande no despacho aduaneiro, em diversas regiões do país já estamos sentindo isso, e daí agora eu vejo assim, todo mundo investindo, capacidade aumentando, e quem que vai providenciar isso, né? Em que pese o Porto 24 Horas, Porto Sem Papel, que são ações já muito louváveis, né? Eu gostaria de saber se já existe alguma ação efetiva por parte assim, do governo, no sentido de novos concursos, de colocar pessoas capacitadas para poder despachar essas mercadorias que entram, que saem do nosso país, né? Enfim, para realmente para a gente não estagnar nessa fase aí e diminuir realmente o custo do Brasil. Tem mais alguma pergunta? Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Sobreira. Eu aqui estou como diretor da AEB, Associação de Comércio Exterior do Brasil, do qual o Mantelli também é conselheiro. Eu pensei em não falar durante um bom tempo, mas não conseguia me segurar. Os pressupostos da medida provisória para urgência e relevância foram a atração de investimento, a velocidade de fluxo aumentar e a vinda de novos players. Isso aqui foi tratado. Em princípio, existe a lei, nós temos que aceitar a lei e conviver com ela. Mas, em princípio, isso poderia ter sido alcançado de uma outra forma, e isso, nós que atuamos no setor há bastante tempo, entendemos como tal. O segundo ponto é que o Mantelli tocou, foram 3 anos de negociação para sair uma lei que passou 20 anos e continua sendo aplicada. Normalmente, em que as medidas transitórias, como é o caso dos contratos anteriores a 8.630, acabaram não sendo cumpridos. Veio a nova lei com esses pressupostos. A quantidade de estudos no pouco tempo em que foram realizados vem demonstrando que precisava de um tempo também maior. No nosso caso da Associação de Comércio Exterior do Brasil, o importador e o exportador, ao final, é quem paga a conta, quase como um representante da sociedade. Se o insumo fica mais caro, porque a importação ficou mais cara, ele vai ter um efeito. E se a exportação ela fica mais cara, reduz a nossa competitividade. Nosso comércio exterior está sofrendo hoje muito em termos qualitativos. Nós temos aí 80% de valor agregado nas importações, que são manufaturados, e nós estamos com quase 50% de produtos primários, onde a logística pesa grandemente. O porto não acontece por si só.
O porto ele vai ali como uma atividade meio que vai incorporar o seu custo. Se era para atrair os investimentos, e hoje, pelo número de contribuições, de críticas, e a ministra Gleice deixou muito claro, no primeiro lançamento, eu tive a oportunidade de estar presente, que ela disse, não tomem a coisa de antemão, façam suas críticas desde que sejam construtivas. A gente não vem sentindo, e isso é a preocupação, e eu estou falando em meu nome, mas é assim que pensa o presidente da EB, nós temos uma preocupação muito grande se, e hoje o senhor falou se a lei vai pegar ou não pegar, eu acho que não, a lei ela já pegou porque está aí. Quando eu falo é o efeito dela, se ele vai ser, vai atingir esse objetivo. E do lado do governo, o que a gente vê, e o porto, como eu falei há pouco, não acontece o seguinte, os investimentos governamentais nos portos têm caído grandemente, inclusive nesses 3 anos que nós estamos vivendo. O setor privado, em 2012, aplicou em investimentos 3 bilhões e alguma coisa, enquanto que a área governamental aplicou 800. Esses são dados do IPEA. Durante os 10 últimos anos, o governo cumpriu 40% do que estava orçado, não do que é necessário, e as administrações portuárias diretamente, elas cumpriram somente 1/4, 25% do que estava orçado. Então, a preocupação que nós temos, hoje estão os 2 primeiros lotes no TCU, com as críticas que estão aí, evidentemente que a gente não tem bola de cristal, mas há uma tendência de que possa haver problemas na aplicação com a judicialização que se ouve, ou que se pensa que possa acontecer. O jogo não começou. Enquanto o jogo não começa, será que não seria mais coerente, aí como uma crítica construtiva, esperar aquilo que o TCU vai se pronunciar a respeito, corrigir o rumo daquilo que for necessário para que se possa cumprir o objetivo ao qual a medida provisória veio à baila? Eu acho que quanto aos objetivos, a unanimidade, ninguém nunca discutiu esses objetivos. É apenas quanto à forma. Era só isso, se o senhor pudesse fazer alguns comentários, vendo que é uma crítica no sentido construtivo. Eu sou diretor da Confederação Nacional de Transporte também, e da Câmara Brasileira de Container. Todos os setores ligados ao dia a dia, ao cotidiano da área portuária. Eu agradeço a oportunidade. Agradeço as palavras do doutor. Acho que são por isso que esses foros aqui, né? Você tem alguns amigos que perguntam por que eu faço isso. Montar esses foros, e sempre eu falei, não, porque eu acho que é justamente o contrário. A ideia é ouvir para, na medida do possível, no que for de fato considerado pertinente, justificado, motivado, se incorporar no sistema. Recentemente, num evento em São Paulo, teve uma crítica grande de que o governo não estava se empenhando na prorrogação dos arrendamentos que são prorrogáveis. E lá eu disse, é só uma questão de que está faltando braço. A gente tem que fazer os contratos vencidos e os novos, e não tem braço para estudar os terminais que são objeto de prorrogação e que são passíveis de prorrogação. Eu falei, não é que existe uma opção em não prorrogar, é só que está faltando braço, tão logo acabe esse, a gente entra. E já estão começando as primeiras discussões sobre o que pode ser prorrogado e quais serão os investimentos e qual a discussão, enfim, e trazendo para mais perto e no curto prazo os investimentos, e, enfim, que todas as medidas de novos terminais, tanto públicos quanto privados, elas são de médio prazo, né? Para ter investimento no curto prazo, basicamente é mediante prorrogação e para terminais que já estão rodando. Enfim, então, é importante, com isso a gente identifica onde que o calo está apertando e tentamos internalizar um pouco essas demandas. Acho que, aqui, primeiro, respondendo a questão do colega,
acho que foi criado de uma experiência exitosa no setor aeroportuário, a questão do Conaero, fiz referência rápida na minha palestra, sobre agora foi criado também por um decreto específico o Conaportos, que de fato, ou seja, isso significa, já me criticaram de falar, não, mas isso só criar não adianta, de fato, só criar não adianta. O ponto importante de se criar é que se já diagnosticou isso como um problema grave e ele já foi disciplinado e hoje está instalado e dando os seus primeiros passos o Conaportos, que na verdade é um conselho de autoridades que funcionam dentro dos portos, de forma que os órgãos públicos que atuam dentro dos portos atuem de forma coordenada, talvez como se fossem alegoricamente numa linha de produção, para que não tenha idas e vindas, não fique carga parada esperando a receita abrir, depois fecha a carga, a vigilância sanitária manda abrir de novo, e se tem todo um retrabalho, enfim, os despachos, tanto aduaneiros quanto despachos pela vigilância sanitária, enfim, todos os problemas que os senhores conhecem tão bem dessa atuação. Então, essa experiência já foi exitosa. No ponto de vista dos aeroportos, essa integração tem funcionado. Não é um ato simples, porque dialogar com as competências de cada órgão que está previsto em cada lei, e cada órgão desse abrir mão de parte da sua soberania, entre aspas, sobre a sua matéria, não é uma coisa simples. No fundo, esse esforço de coordenação de vários órgãos independentes é difícil. E nem sempre é simples, mas, de fato, a grande missão do Conaportos é isso, é colocar todos os órgãos sentados numa única mesa e ter um normativo comum para que todos esses órgãos funcionem de forma coordenada. Então, talvez, essa é a maior decisão na linha de ganhar eficiência no tocante aos órgãos públicos que atuam dentro do porto. E na questão do ponto de vista de execução, a ineficiência da execução pelas administrações portuárias, esse também é um diagnóstico, enfim. O diagnóstico do governo sobre isso, na verdade, não é nem a destinação de recursos. Os recursos existem, estão disponíveis e previstos orçamentariamente, e é só uma questão de contingenciamento, mas o recurso existe. Ou seja, não há um problema de gargalo, não há um problema de identificação disso como prioridade, porque é identificado como prioridade e é feita a alocação orçamentária para os investimentos. O grande gargalo acontece aonde? Na execução. Ou seja, é na execução que, no final do ano, se uma companhia docas executa 30%, 20%, as melhores beiram 50% do orçamento a ela destinado. Ou seja, é uma incapacidade na execução. Se tentou, entre grandes extremos, né, ideias que foram ventiladas, desde concessão, porteira fechada, falamos rapidamente aqui, de fazer concessão de portos inteiro para a iniciativa privada, eliminando as companhias docas, isso foi discutido, né? Mas no diagnóstico e nas opções políticas, existe essa atuação plenamente privada, mas se entendeu que ainda não era o caso de discutir isso no tocante às companhias docas. Se optou por uma medida de flexibilização de gestão, que são os contratos de gestão, com gestão profissionalizada e programas de atingimento de metas para as empresas docas. Isso é, de certa forma, inovador, tem uma lógica de resultado, uma lógica empresarial que até então inexistia. A aposta é de que, com essa gestão profissionalizada e algumas outras medidas pontuais, por exemplo, uma licitação mais leve, ou seja, que as docas consigam licitar no menor prazo e com um instrumental mais flexível para a obtenção de melhores propostas, enfim, abaixando o custo portuário, com isso repercute na sua tarifa que ela cobra ali na ponta, enfim. Então, alguns instrumentos para tentar deixar a gestão da administração portuária um pouco mais leve, aumentando aquele grau de execução. Então, acho que esse é um pouco o ponto. E sobre a questão de aguardar o Tribunal de Contas, enfim, o processo aqui será muito semelhante ao que aconteceu no setor aeroportuário recentemente. Isso faz parte do processo, algumas questões que são modeladas pelo poder concedente, tem algumas idas e vindas em relação ao Tribunal de Contas,
E algumas recomendações são acolhidas e internalizadas, outras não, mas isso faz parte do processo, a prerrogativa de concedente versus a prerrogativa do controle, né? E, de fato, algumas variáveis importantes foram incrementadas nos editais lá nos aeroportos. Aqui não vai, eu imagino que no setor portuário não será diferente. Ou seja, que agora, nesse exato momento, os editais foram para o Tribunal de Contas da União e se encontram em análise. Em breve teremos a resposta da impressão do Tribunal de Contas e, sem dúvida, vai ser objeto de reflexão e serão bem-vindas os acréscimos aí. Então, ainda tem um pouco de água para passar embaixo da ponte, mas aqui tentamos sempre errar menos aqui, estamos convictos de que a lei vai pegar. Esse é o recado que eu quero deixar. A lei vai pegar, só depende de questão de gestão. Diga lá, Elias. Podia só fazer um complemento, aproveitando o seu lado democrático, convidá-lo, vou falar com o presidente, a convocá-lo para falar com os importadores e exportadores também, que ao final da conta gera toda a expectativa do resultado em si. E também, nessa oportunidade, falar um pouco sobre a parte de investimento do governo em relação à queda que nós estamos vendo, em relação às tendências, porque em algumas coisas que nós estamos discutindo dependem de ordem técnica, de externalidades. O tamanho dos navios, o Brasil não vai mudar. Ele existe e os portos não estão preparados, terão que se adaptar, porque o navio que está vindo aqui, os navios que estão vindo aqui são esses. Mas em outras questões, como a parte do caminho natural da racionalidade que está previsto no Plano Nacional de Logística de Transporte, a maior parte, nós temos hoje só o sistema soja, ou seja, farelo e grão, está acima de 20% das nossas exportações. Ele não vai sair mais pelo sul-sudeste. Ele vai para Calha Norte, ele vai ter que sair por lá. Então, lá precisa muito de investimento. Em alguns aspectos, na legislação, colocar 3 anos para a construção de um terminal é uma questão de engenharia. Cada um tem sua complexidade e a prorrogação está prevista, mas está prevista ao arbítrio do poder concedente. Não se pode chegar a investir bilhões, como alguns projetos, principalmente aqueles que têm ponte, e é natural fazer os projetos, projeto básico, engenharia, cálculos de matemática hidrológica, tudo que envolve uma complexidade de um projeto, e ter uma data. Essa data não pode ser uma portaria, uma lei, ela tem que ser avaliada, ou é procedente ou não é procedente. E o poder concedente, a agência reguladora, ela tem os meios para ela tomar a decisão se é merecedora ou se não é merecedora. Quer dizer, o projeto acabou por ficar um pouco mais burocratizado. Então, o que eu acho que é esse tempo perdido, nós não podemos continuar perdendo. Nós precisamos de estancar nesse momento para consertar um pouco mais rápido aquilo que for necessário. Como a lei ela veio de uma vez só, né, qualquer mudança sofre naturalmente algum tipo de resistência, né? Mas muitas coisas eram esperadas. Mas nós vamos ter um ano que vem, que é um ano difícil, um ano político, então nos preocupa muito. Isso aconteceu na lei dos portos. Houve um período em que deixou-se de investir, tanto o setor governamental, porque ele disse, eu vou sair da operação, e o setor público disse, bom, vamos ver qual é a regra que vem aí. Quando veio a regra, nós tivemos depois 2, 3 anos para quebrar a inércia da nova lei. Foram 5 anos sem investimento. Isso é fácil, recorrendo aos arquivos de governo, vai se ver isso. Então, essa é a preocupação que, principalmente no caso da EB, daí o convite, se o senhor pudesse comparecer lá conosco, para conversar um pouco sobre isso, sempre sobre o foco da crítica construtiva. Muito obrigado. Convite já aceito.
Elias Gedeon. A minha consideração em relação rapidamente ao Dr. Francisco Mendes, eu gostei muito de ouvir o que ele falou sobre essa independência do órgão de controle do CAD em relação ao nossa agência reguladora e, enfim, como instituição. Isso é muito importante para nós, porque existem casos onde a operação portuária ficou um pouco prejudicada por somente ter um fornecedor de serviço. E aí você ficava, quem você podia recorrer? E agora você está colocando aí uma posição, acho que é um alento para nós, pode-se recorrer ao CAD. Aqui existe uma situação de monopólio ou quase monopólio. Então, a minha pergunta a você em relação a isso, e também há casos em que, não agora, mas vai ocorrer diante do cenário atual, onde o poder concedente vai dizer aqui não precisa mais de um terminal. E quando, na verdade, precisa, porque o mercado vê que pode haver uma questão concorrencial ali. Então, só uma consideração, eu sei que é difícil para você falar isso agora nesse momento, mas qual é a sua sensibilidade em relação a isso? O CAD vai efetivamente regular isso, em adentrar numa decisão de mérito da agência reguladora, quando se houver suspeita ou violação de concorrência, ou você vai deixar mais que a agência reguladora conduza esses casos? Então, obrigado pela pergunta. Então, acho que a posição do CAD, institucionalmente, ela vem cada vez mais sendo afirmada, né? Então, assim, desde a Lei 8884 e agora também com a edição da Lei 2529, essa ideia de uma autoridade antitruste independente e com força de fazer valer suas decisões técnicas, ela está confirmada, né? Assim, é um comprometimento do Estado brasileiro, não só um compromisso de um governo, mas realmente do Estado, com a manutenção de uma ordem econômica competitiva, de uma ordem econômica saudável. No caso do setor portuário, essa controvérsia em relação a essa chamada taxa THC2, em que a ANTAQ já mudou algumas vezes o seu entendimento, mas o CAD sempre se manteve firme no sentido de que a cobrança desse tipo de taxa, é um termo até inadequado, desse tipo de preço, cobrança pelos operadores portuários desse tipo de serviço seria anticompetitivo, assim, confirma essa independência do CAD, não só em relação ao governo, não só em relação a uma agência, mas a independência do CAD na manutenção da ordem econômica, de uma ordem econômica sadia. Então, é difícil é mais fácil a gente refletir sobre algum tipo de caso concreto, mas eu não tenho dúvida que aparecendo alguma possível questão anticompetitiva, praticada por algum agente econômico, seja ele monopolista, seja ele quase monopolista, tanto a Lei 8884 quanto a Lei 2529 são expressas no sentido de que a existência de um monopólio legal não exclui a atuação do CAD. Então, ainda que haja um regime de monopólio legal, esse monopolista está sujeito às decisões do CAD. Então, assim, tanto as previsões legais quanto as experiências práticas recentes mostram, a meu sentir, uma atuação independente, uma atuação firme do CAD na repressão a qualquer tipo de abuso por parte de agentes econômicos, sejam eles monopolistas ou não. Então, assim, até o exemplo do setor portuário dá muita tranquilidade para a gente dar uma resposta afirmativa no sentido de reafirmar esse compromisso com a manutenção de uma ordem sadia, independente do setor ser regulado ou não. Eu queria agradecer ao Willen, ao Galotti e ao Francisco, e agradecer também a participação do Luiz Felipe, que vai nos deixar. E eu queria agradecer, insistir agradecendo a ele a sua contribuição prestimosa, valiosa, e convidar a todos para um café, um intervalo de café. Em seguida, prosseguir.